Agora tá gravando. Obrigado, Liedson. Olha só. Vamos colocar aqui. Então, o que que a gente tem para hoje? Dentro das etapas de normalização, a gente tem um cara chamado dependências funcionais. Isso é na primeira forma normal. Então, dentro da primeira forma normal, a gente tem esses caras chamados dependência funcional. Né? A aula passada a gente não esmiuçou muito a primeira forma normal, e assim estarei fazendo agora, e falando dessas dependências funcionais. São 28 slides só, com bastante informação. A gente rapidinho termina. Ok? Vamos lá. Isso aí, galera, é o que vocês já estão habituados a verem, né? Nos nossos slides. E é aquele cenário que a gente está mapeando. A gente saiu da análise do mini-mundo, construiu um projeto conceitual, né? E aí, a partir da construção do projeto conceitual, nós começamos a mapear isso aí para depois fazer a implementação dele. Okay? E aí, o que vai acontecer? A gente se depara com esse cara chamado normalização. A normalização é o que que é? É um método que se emprega para aumentar a qualidade do projeto de banco de dados. Isso aqui, ó. Na verdade, esse cara aqui, ó. Porque se esse cara tem qualidade, ou está, né, estruturado de uma forma correta, o meu projeto físico vai ter, né, qualidade. Então, é independente, certo? Se eu aplico qualidade aqui, aqui também vai ter qualidade. Então, olha só, é também uma boa, é uma, é também uma base teórica para a definição das propriedades das relações, que é o processo de relacionamento que a gente tem. Hoje a furadeira vai atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que não vai ser toda hora, não. Daqui a pouco essa miséria para. Então, olha só, através do processo de normalização, a gente pode gradativamente substituir um conjunto de entidades e relacionamentos por outro. Como assim substituir? Evoluir, melhorar. Porque a gente vai colocar elementos mais eficientes e normalizados e evitar anomalias. O que a gente entende como anomalias? Né? Elementos que se tornam repetitivos, né? Ou se repetem muito ao longo da estrutura, duplicidade, inconsistência de dados. Então, tudo isso a gente entende como anomalia e pode ser causado por um processo, né, falho de modelagem. Então, olha só, informações redundantes, dependências parciais em relação, né, à chave conectada, redundâncias de dados desnecessários, perdas, né, acidentais de informação, dependências transitivas entre atributos não chave, certo? Então, a ideia de você normalizar é isso aqui, ó. Eu tenho tabelas que não seguem uma estrutura correta ou que não estão normalizadas, e aí eu começo removendo os grupos repetidos, normalizei na primeira forma. Removi dependências parciais, segunda forma. Removi dependências transitivas, terceira forma, e aí, por fim, então, eu tenho o meu banco normalizado. Ok? Analisem essa tabela para mim. Essa tabela tá legal? Uma tabela de empregado. Isso está correto? O que vocês acham? Lembrando que remover os grupos repetitivos, né, é o primeiro passo. Tá certo isso aí?
Não está certo, muito bem. Olha só, eu tenho elementos que se repetem aqui, certo? Aqui também, olhando o marketing, eu também posso ter isso aqui, porque são departamentos que se repetem. Então, esses elementos não são, né, estruturados de forma correta. Aqui a gente também tem IDs iguais, né? Não poderia. Esses IDs estão duplicados, né? Porque olha só, tá vendo? A Margarida, sim, porque a Margarida, o Edson, fez esse curso e fez esse curso. Eu não posso repetir ou ficar duplicando. Para isso acontecer, eu não posso ter definido isso aqui como chave primária, porque senão daria erro. Então eu já nem tenho chave. Tá vendo? Então, olha como está errado. Eu não posso fazer isso, colocar os cursos que eles vão fazendo aqui a cada registro, porque senão vai haver, né, grupos repetidos, e isso gera inconsistência de dados. Então, olha só, para resolver os problemas acima, né, foram propostas algumas formas normais que devem ser aplicadas a um modelo de dados com o objetivo de garantir um modelo de dados livre dos problemas citados acima. A normalização é necessária porque podem ocorrer erros de modelagem, e isso é comum, sendo que a normalização se apresenta como uma técnica para garantir a integridade. Então, olha só, vamos a outro exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo que está errado, que vocês já viram. Vamos a outro exemplo, então. Para resolver isso aqui, você teria que desmembrar cursos, fazer duas tabelas. Aqui poderia até ser três, porque aqui caberia uma terceira tabela. Você cria três tabelas e faz o relacionamento entre elas. Pronto, normalizando. Vamos ver esse exemplo aqui. Formulário de pedido, né? Eu tenho o código, nome do vendedor, prazo de entrega e data do pedido. Essa tabelinha, eu mostrei ela a vocês semana passada. Então, eu tenho o número do pedido, o nome do cliente, o CNPJ, né? CPF, CNPJ, inscrição estadual, código do produto, quantidade, descrição, unitário, unidade e o valor total. Certo? Então, olha só, vamos considerar que, através de mapeamento do modelo lógico para o modelo relacional, uma tabela foi derivada, né, da entidade formada com os dados presentes nesse documento. Certo? E aí, olha só, lá eu tinha o quê? Formulário de pedidos, que é esse cara aqui, e eu tinha que ter esses itens. Ó, no pedido dá tal, que é esses daqui que estão aqui, acrescidos, né, do nome do vendedor, código do vendedor, que está descrito aqui em cima. Certo? Olha só, então, uma vez que está, né, feito isso aqui, a minha tabela ficou dessa forma. E ela não está normalizada, ela está errada. O que vai acontecer? Caso essa entidade, né, fosse implementada com uma tabela em um banco de dados, existiriam anomalias. E são 3 anomalias que já iam aparecer. Então, quais seriam? Anomalia de inclusão. Primeiro ponto. Ao ser incluído um novo cliente, o mesmo tem que estar relacionado a uma venda obrigatoriamente. Certo? Ele vai ter que estar a uma venda. Por quê? Cadê? Não tem relacionamento nenhum com isso. Então, eu teria que ter uma venda já feita para poder colocar isso aqui. E aí a gente começa a bagunçar, né? Porque a gente não sabe se o outro lado está feito, porque aqui, né, a gente só tem isso e não sabe se realmente foi feito a venda. Ao ser cadastrado uma nova venda, o mesmo cliente deverá ser cadastrado novamente. Então, eu tenho que cadastrar o cliente toda vez que eu preciso vender, né? Ó, na verdade aqui, cadê? Toda vez que eu vender, número do pedido, então vai ser uma venda, né? Vai ter a venda que vai estar relacionada ao seguinte, mas toda vez eu vou ter que cadastrar o cliente. E eu posso digitar o nome errado ainda aqui, ó, ou tem inconsistência de dados. Então, primeira anomalia feita. Segunda anomalia, na exclusão. Ao ser excluído um cliente, os dados referentes às suas compras serão perdidos, porque está tudo num lugar só. Então, se eu apagar esse Lopes, tudo que está do Lopes aqui vai ser apagado. Tá bom? Terceira anomalia, no caso de alteração, né, ao ser alterado, por exemplo, o preço unitário de um determinado produto, será preciso atualizar todos os pedidos cadastrados que tenham aquele produto. Ok? Então,
mais um problema. Então, olha quanta inconsistência. E aí, depois a gente vai ver que nessas formas normais, a gente organiza, né? A gente desmembra esses caras para facilitar o processo, tá bom? Vocês entenderam? Tudo é um cenário conturbado aqui. Eu tenho, então, anomalias que vão acontecer, né, ao longo do uso para me inserir, alterar e deletar informações nessa tabela. Então, ela exige obrigatoriamente que eu faça um processo de normalização dela, certo? E aí eu tenho a primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. A questão é, as minhas formas normais, né? A primeira ela vai ter o processo de dependências funcionais, que são 3. E aí a gente vai ver quais são essas 3 dependências funcionais, tá bom? Mas, enfim, vamos então começar o processo de normalização dessa estrutura, né? Seguindo aqui a primeira forma normal. A primeira forma normal diz o quê? Diz que uma tabela está na forma normal quando não contém tabelas aninhadas, ou melhor dizendo, tabelas dentro de tabelas. Olha, eu tenho produto, eu tenho cliente, eu tenho item de venda. Tá vendo que eu tenho 3 tabelas numa tabela só? Não faz sentido. Então, a tabela alinhada já está errado. Então, a gente já não está na primeira forma normal. A primeira forma normal assegura que não existam repetições de valores nos atributos, nem grupos repetitivos de atributos de entidades, né, em um modelo de dados. Reparem aqui, ó. 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 Tá vendo? Repetido. Aqui não. Aqui sim. Tá vendo? Repetido. Então, o que que acontece? Isso já está, né, gerando inconsistência. Em uma determinada realidade, né, às vezes encontramos algumas informações que se repetem. Isso é normal, as informações se repetirem, mas eu tenho que entender, então, uma forma de organizar isso que torne o meu banco, por exemplo, normalizado. Então, eu tenho que me adequar a essas repetições. Então, às vezes, vamos encontrar algumas informações que se repetem, né? Retratando ocorrências de um mesmo fato dentro de uma única linha vinculada à chave primária. Mas isso aí é um processo que é diferente porque a gente está estruturando isso da forma correta. Olha só, o objetivo da primeira forma normal é o quê? Eliminar o alinhamento de tabelas, que é isso que eu falei aqui. Eu tenho várias tabelas dentro de uma tabela só, né? E o quê? Que cada tabela tenha um único assunto. Em vez de ter produto, cliente e itens, fazer 3 tabelas e cada um na sua tabela. A gente pode juntar itens e produtos numa tabela só, tá bom? Que aí vai estar dentro do mesmo assunto. Enfim, é processo de modelagem. Não podem ter mais de um assunto uma mesma tabela, tá certo? Por exemplo, pessoa e endereço. Pessoa é uma coisa, endereço é outra coisa. Então, na hora que você for fazer uma tabela de cadastro de cliente, que tiver endereço, você não pode colocar o endereço na sua tabela de cliente. Você tem que criar uma tabela isolada para você colocar nessa tabela isolada os valores de cliente. Ok? Ok? Joia. Ao observarmos, né, a entidade pedido, né, que é a que a gente está trabalhando aqui em cima, o que vai acontecer? Apresentado acima, visualizamos que um certo grupo de atributos, produtos solicitados, se repete. Número de ocorrências não definidas ao longo do processo, né? Então, ela não está normalizada, como eu já falei. E está sendo reforçada aqui. A primeira forma normal diz que a tabela não deve conter mais de um assunto, nem grupos repetitivos. Então, realmente, ela está errada. Para se obter uma tabela, né, na primeira forma normal, é necessário decompor essa tabela, separando os assuntos, né, que estão
sendo abordados nessa tabela, separando os assuntos em tabelas. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer os relacionamentos entre essas duas tabelas a fim de compor e trazer, então, uma normalização para o processo. Ou seja, eu crio uma nova tabela não normalizada e uma tabela para... Perdão. Deve-se criar uma tabela para a tabela não normalizada. Então, eu crio... na verdade, eu vou manter, né? Eu só vou remover. Ou se a gente estiver modelando, a gente vai desfazer aquela ali e vai criar duas novas tabelas. Uma respeitando aqueles dados que estão lá e outra para cada tabela alinhada, certo? Então, é como se a gente desmembrasse essa tabela aqui, ó, em duas, por exemplo. Cadastro de cliente, itens de venda, certo? É como se fosse isso que ele está descrevendo aqui. E aí, olha, as novas entidades criadas. A chave primária é a concatenação da chave primária original, mais os atributos do grupo repetitivo, e para a tabela não normalizada de pedidos temos. E aí aqui a gente tem, ó, o exemplo dela. Né? A gente vai fazer o processo de normalização aqui, ó. Número, prazo, tal, 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 tal. Tudo isso aqui, tá vendo? É o que está descrito aqui nessa tabela. Ó, tá vendo? Todos os itens aqui, eles estão aqui listados. Então é como se fosse o quê? O processo de normalização. Ao aplicarmos a primeira forma normal, a tabela pedido, obtemos uma tabela chamada item pedido, que vai ser esse cara aqui, né? E aí, os atributos repetitivos, né? Ele vai herdar os atributos repetitivos da tabela pedido. E aí, eu vou fazer o relacionamento de itens pedido com pedidos, certo? Um item pedido pertence a somente um pedido. Só que um pedido possui vários itens de pedido. Então, a gente tem essa estrutura. Eu tenho pedido e itens do pedido. Por exemplo, número do pedido, prazo de entrega, data, cliente, esse CGC aqui que eu não lembro o que é, mas a inscrição estadual, código do vendedor e nome do vendedor, certo? Beleza. A minha tabela de item pedido tem o número do pedido, o código do pedido, a unidade, a quantidade de produto. Então, olha só, eu separei, isso é um pedido, isso são os elementos do meu pedido. Claro, eu tenho um relacionamento aqui, um item de pedido vai estar somente um pedido, certo? Que é algo único. Em contrapartida, um pedido vai ter vários itens de pedido. Claro que esse código do produto vai ser uma outra tabela, que eu vou puxar o produto, né? E assim por diante. Entenderam, então, essa separação? Vocês conseguiram entender o... Vocês conseguiram entender? Joia. À medida que a gente foi trabalhando lá nos nossos modelos, a gente foi vendo que realmente não tinha muito para onde fugir. E os modelos que vocês foram fazendo, a gente já foi desmembrando isso indiretamente. Então, algumas coisas a gente já foi normalizando sem saber dessa ideia ou desse processo de normalização. Ok? Por isso que está mais tranquilo essa primeira forma normal. Porque realmente são etapas que a gente já vinha separando. Lembra? Até a questão da prova, quando a gente teve a viagem de avião e tudo mais, aquele desmembramento lá dos itens, tudo isso já é um processo de normalização do banco. Ok? Então, já são situações que a gente já vinha trabalhando. Beleza? Dentro, então, da minha primeira forma normal, eu vou ter as minhas dependências funcionais. E essas dependências funcionais são, né, total, parcial e transitiva. Vamos entender aqui, então, o que seria a dependência funcional. Dada uma tabela qualquer, dizemos que uma coluna ou conjunto de colunas, A, é dependente funcional de outra coluna B. Então, olha, o conjunto de colunas A
é dependente funcional de um conjunto de... é dependente funcional de uma outra coluna B. Se a cada valor de B existir nas linhas da tabela um valor único de A, em outras palavras, A depende de B. É como se fosse um processo de dependência. Olha só, na tabela pedido, a coluna prazo de entrega, então vamos voltar aqui, ó, pedido, prazo de entrega, certo? Depende funcionalmente da coluna número do pedido. Eu não posso ter uma data de entrega se eu não tenho um número de pedido. Porque como que eu vou entregar algo que não existe, certo? Então, em outras palavras, o número do pedido determina o prazo de entrega. Tá vendo? Então, é uma dependência funcional. Eu não posso ter um funcionário tendo um salário se eu não tenho um código do funcionário. Certo? Eu não posso ter... Lembra? Vai ser muito próximo àquela questão da entidade fraca que a gente viu, né? Tentem fazer uma associação. Não é entidade fraca isso aqui, tá, galera? Eu só estou falando que é uma dependência funcional, mas vai ser muito próximo àquela ideia que a gente tinha lá atrás. Ok? Entenderam essa questão da dependência? Porque vai realmente depender de algum valor. E aqui, depois eu volto naquelas figurinhas, né? Eu tenho a dependência total, que é o quê? Na ocorrência de uma chave primária, né, concatenada, dizemos que um atributo ou um conjunto de atributos depende de forma completa ou total dessa chave primária concatenada, quando para cada valor da chave está associado um valor para cada atributo. Vamos a um exemplo, ó, dessa dependência total. Temos na entidade item pedido, certo? O valor, total, o atributo quantidade do produto, tá vendo? Quantidade do produto, que é esse cara aqui, ó, quantidade do produto. E aí, o que tem? A quantidade do produto depende de forma total da chave primária, né, concatenada. Número do pedido mais código do produto. Número do pedido mais código do produto. Certo? Por quê? Se eu não tenho... se eu não sei qual é o produto, como que eu vou falar que eu preciso de 10 itens dele? Não tem como. Entendem? Então, eu tenho uma dependência total. Não tem como existir a quantidade do produto sem o número do pedido e sem o meu código do produto. Certo? É simplesmente isso. Ele depende do outro para existir. A dependência, né? Então, a dependência total só ocorre quando a chave primária for concatenada. O que é uma chave primária concatenada, galera? Uma chave primária composta por 2 elementos ou mais. Tá vendo? Chave primária composta. A gente já fez esses exemplos também, certo? Então, a dependência total só ocorre quando a chave primária é concatenada ou composta, né? Composta por várias colunas, existe um ou mais, né, colunas dependendo dela. Então, é basicamente isso. A dependência funcional total ela só vai existir, ou só vai ter, né, ocorrência quando eu tenho, então, uma chave primária composta e faço uma dependência total desses valores para manter, né, as características. Vamos ao segundo item, então. A dependência parcial. Quando uma coluna ou conjunto de colunas A depende de outra coluna B que faz parte da chave primária concatenada, faz parte, né, da chave concatenada, dizemos que é uma dependência parcial. A em relação a B. Para cada valor da coluna B, existe, né, um valor associado para a coluna A. Então, a dependência funcional parcial só existe quando a tabela possui chave primária composta por mais de uma coluna. Então, vamos a um exemplo. Olha só. Dependência parcial, tá bom? Dependência funcional parcial. Itens pedido, né? Itens do pedido. Eu tenho as colunas nome do produto, preço unitário. E essas duas colunas dependem, né, de forma parcial da chave primária concatenada.
que é o número do meu pedido, certo? E do código do produto, através da coluna código do produto. Então, olha só, eu tenho aqui, então, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui, então, descrição e valor unitário do meu produto. Por quê? Eu vou ter aqui uma outra tabela chamada produto. Por exemplo, panela de pressão é o meu produto. Certo? Descrição, valor unitário, R$ 100. Eu preciso do código do produto para mim ter a panela de pressão? Preciso, porque sem o código do meu produto eu não conseguiria puxar o meu produto. Certo? Só que eu preciso do número do pedido? Não. Então ela é parcial, porque eu não necessito desses dois valores. Eu só necessito de um. Então, em uma chave composta por dois elementos, eu só necessito de um. A total eu preciso dos dois, a parcial eu preciso de apenas um. Certo? Que é o caso aqui. Então eu só vou precisar de um. Nesse caso aqui, ó, eu só vou precisar do código do produto. Eu não preciso do número do pedido, né? Eu não preciso do código, eu não preciso do número do pedido, eu só preciso do código do produto, porque eu estou relacionando o produto e, consequentemente, uma outra tabela que tenha todos os produtos cadastrados. Ok? Alguma dúvida quanto a essas duas formas, né? A dependência funcional parcial e total? Beleza. A ideia é bem simples. Se depende ou não depende. Se depende das duas, total. Se depende de uma só, parcial. A ideia é bem simples. Então, a gente tem a dependência funcional transitiva, né? O que é a dependência funcional transitiva? Quando uma coluna ou conjunto de colunas A depende de outra coluna B que não pertence à chave primária. Então, quando eu tenho a dependência funcional parcial e dependência funcional total, elas estão relacionadas a depender das chaves primárias na sua totalidade ou parte delas. Quando eu tenho a dependência transitiva, eu dependo de um elemento que não é chave primária. Certo? Por exemplo, a dependência funcional transitiva, temos a tabela pedido. Então, vamos voltar aqui à tabela pedido, só para a gente lembrar. Certo? Pedido. E aí, o que tem? Dentro da tabela pedido, né, as colunas nome do cliente, endereço, cidade, UF, tal, 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 são dependentes da coluna CNPJ. Só que o CNPJ não é uma chave primária de pedido. Por quê? Esse CNPJ está vinculado ao cliente, né? Ele é como se fosse o cliente que está fazendo a compra. Então, tudo está vinculado ao CNPJ. Porém, o CNPJ na tabela pedido não é chave primária, certo? Então, eu tenho uma dependência funcional transitiva. Ainda na tabela pedido, o nome do vendedor dependente transitivo do código do vendedor. Lembra? Ó, nome do vendedor depende do código do vendedor. Só que esses caras não são chaves primárias. Então, por não ser chaves primárias e são dependentes, eu falo que esses caras são dependências funcionais transitivas. Se eu tenho uma dependência de chaves primárias, das duas, se eu tiver duas e depender das duas, então eu tenho uma dependência funcional total. Se eu depender de apenas uma das duas, eu tenho uma dependência funcional parcial. E se eu dependo de um elemento que não é chave primária, transitiva. Vocês conseguiram compreender essa ideia? Esse relacionamento aí das entidades? Vocês estão tão quietinhos hoje? O que está acontecendo? Ô, professor, mas aí no caso da chave funcional transitiva, ela é Uhum. relação a duas colunas ou uma só? Uma só. Porque olha só, na verdade aqui, ó, eu tenho a tabela nome do vendedor sendo dependente do código do vendedor, certo?
Todos esses caras aqui, ó, nome do cliente, endereço, cidade, UF, tal, depende do CNPJ. Então, eu vou depender de um elemento. Por quê? Quando eu tenho a chave primária, eu posso ter uma chave primária composta, certo? Quando eu não tenho quando não é chave primária, eu tenho apenas atributos. Esses atributos, eles querendo ou não, são elementos que vão estar aí disponível, né, na minha tabela. Então, não tem como ser dois. Então, eu vou depender de um outro atributo. Então, na transitiva, eu dependo de outro atributo que não é chave primária. E parcial, eu vou depender, então, de uma chave primária, sendo que tem duas, aí tem que ter duas. Se para ser parcial, eu vou depender de uma das duas apenas, e se é total, eu vou depender de todas as chaves primárias. No caso de duas, eu dependo de duas. Beleza? Se for uma só, eu vou ter que depender dela também. Então, ela também se torna total, né? Porque só tem uma chave primária, vou depender dela, então estou dependendo de todas as chaves primárias. Então, eu tenho uma dependência funcional total, né? Se eu tenho mais de uma chave primária e dependo só de uma delas, né? Então, pode ter chaves que eu não dependa, dependência, né, parcial. Tá bom? Aqui, olha só tem um exemplo para a gente ilustrar, né, esse cenário. Eu tenho, então, olha essa tabela. Código do cliente, nome, telefone e endereço. Olhando aí, né, já fiz errado porque vocês já viram, mas o que está errado nessa primeira tabela? Alguém arrisca me dizer o que está errado nessa primeira tabela? Ela reúne muitas informações diferentes em uma entidade só? Isso aí. Qual seriam essas informações diferentes, o Edson? O endereço e o telefone? Muito bem. Endereço e telefone. Certinho. Então, reparem, a primeira alteração é fazer o quê? Eu vou desmembrar, porque eu tenho que separar, né? Vamos lá. Lá no início, quando a gente estava falando da primeira forma normal ainda. Cadê? Tinha a palavra que eu queria usar aqui, mas eu não estou achando ela. Tá aqui, ó. Decompor, tá vendo? Então, para a gente começar a primeira forma normal, a gente tem que decompor essa tabela. Então, consequentemente, eu né, fiz uma decomposição do endereço em rua, bairro e CEP. Eu ainda teria que colocar aqui outro elemento, né, para ficar mais preciso, o número, tá vendo? Rua, vírgula, outra coluna aqui para número, bairro e CEP. Só que ainda não está legal, porque isso não está normalizado. Olha só, né? Qual que seria a ideia? Criar uma tabela com código do cliente, nome, rua, bairro e CEP. Tá vendo? O número também, né? Separado de rua aqui. Então, essa tabela se torna normalizada em sua primeira forma. E também eu teria um acréscimo da tabela telefone. E o que aconteceria? Eu pego o código do cliente e coloco o telefone. Código do cliente e telefone. Então, reparem que é a mesma coisa. Código do cliente e telefone. Então, eu sei quais telefones pertencem ao José. Ou melhor, qual o telefone da Maria? Simples. Eu venho na tabela de telefones e vejo o código da Maria, 3265-8596. Então, a partir daí, eu fiz o processo de normalização
né, de processo de normalização no meu banco de dados, desmembrando essas tabelas, né? Certo? Então, galera, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu quero que vocês revisitem esse material como tarefa, certo? Eu sei que é um conteúdo bem massivo, né? Porque, querendo ou não, é um item que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para a gente poder fazer. E aí, depois, o que eu vou fazer? Claro, claro sim. Vou sim, Eliette. Eu vou colocar lá no AVA, tá bom? E também vou colocar uma atividade, né, para vocês fazerem, né, nesse processo de normalização. Vou dar um banco que vai estar, vou dar um cenário, né, que não vai estar normalizado. Eu vou pedir para vocês fazerem o processo de normalização respeitando a primeira forma normal, ok? E aí vocês façam, né, essa normalização respeitando a primeira forma normal. Tá joia? Beleza? Então, galerinha, então eu já vou colocar esse material lá, já vou colocar a atividade, então vocês já podem, né, já até fazer um download aqui, acessar isso, dar mais uma olhada e começar a fazer as atividades. Tá certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem. Semana que vem a gente está junto novamente. Forte abraço e até mais.